Vamos lá, então, o primeiro relato de hoje é este daqui, o pássaro negro e a morte precoce. Olá, Ana e Assombrado, será um prazer ser a fulana da vez. Se houver nomes, estarão trocados. O seguinte relato aconteceu comigo no ano de 2019, inclusive foi por isso que eu conheci o seu canal. Eu estava navegando na internet buscando por fatos parecidos com o que me ocorreu. E por coincidência ou não, acabei vindo parar no seu canal. Digo isso pois hoje em dia eu não perco um relato. Muito obrigada. Mas bora lá, deixa eu contar como foi. Eu sou moradora de Curitiba, no Paraná. Na época do ocorrido eu tinha 26 anos. Eu, meu marido e o Thor, nosso mascote canino, moramos em um condomínio de apartamentos em uma área bastante movimentada da capital. Tem muitos prédios, casas, avenidas com fluxo alto de veículos ao redor. Observação: nessa região dificilmente se vê animais assim por aqui. Por ser um local muito movimentado, acredito que eles dão preferência a locais onde tem mais natureza, né? Bom, era um domingo, eu e meu marido passamos o dia todo em casa, tiramos o domingo para maratonar séries e descansar um pouco. Após almoçarmos, já com as vistas cansadas da TV, pegamos no sono ali no sofá mesmo. Aquele soninho gostoso depois do almoço, sabe? Sei. Era por volta das 3:30 da tarde e acordei com os latidos do Thor. Ele estava na sacada do apartamento, como é de costume dele ficar, ali olhando a vizinhança, a movimentação lá embaixo. Como eu estava dizendo, eu acordei com os latidos e os rosnados nervosos do Thor. Eu tenho que frisar que normalmente ele não tem o costume de latir. Porém, dessa vez os latidos eram incessantes e eu achei estranho. Levantei meio sonolenta ainda e fui ver por que ele estava tão eufórico. Mais uma observação aqui. Do lado da nossa sacada, um pouco mais distante, cerca de uns 2 metros, fica a sacada do apartamento vizinho. O Thor estava latindo e olhando em direção ao apartamento do vizinho. Quando abri a cortina, eu não pude acreditar no que eu vi. Opa! Quietinho. Eu não pude acreditar no que eu vi. Cadê? Onde tá? Aqui, ó. Quando abri a cortina, eu não pude acreditar no que vi. No parapeito da sacada do vizinho, tinha um pássaro que eu estimei ter mais de 1 metro de altura. Gente! Rapaz, que passarão! Eu estimei ter mais de 1 metro de altura. Ele era preto, mas um preto tão preto que chegava a parecer azulado. Estava com as asas abertas, dando a impressão de ser maior ainda. O bico era também preto, os olhos pretos. Aquelas asas abertas, de uma forma estranha. Ele parecia estar paralisado, pois não se mexia, mesmo com os latidos do Thor. Ele olhava fixamente para dentro do apartamento do vizinho. Eu fiquei em estado Eu fiquei num estado estranhamente curioso. Eu fiquei muito curiosa e um pouco assustada também. Com receio de me movimentar e o pássaro voar, eu dei um passo delicadamente para trás, mas sem tirar os olhos dele, para não perdê-lo de vista. Eu chamava pelo meu marido para ele ver. Fulano, vem ver isso. Olha que coisa estranha, fulano, acorda. E ele não acordava. Coloquei a mão para trás na intenção de alcançar o celular que estava no braço do sofá, pois eu queria registrar com um vídeo ou uma foto, né? Toquei o celular com as pontas dos dedos e ele escorregou e caiu no assento do sofá. Por um segundo que eu me virei para alcançar o celular e tirei os olhos do pássaro, quando eu olhei novamente, ele não estava mais lá. O Thor continuou assustado e latindo em direção ao apartamento do vizinho. Dessa vez mais forte. E mesmo eu brigando com ele para ele parar de latir, ele não parava, ele rosnava, ele latia. Eu fiquei por alguns minutos ali fora da sacada tentando ver se eu avistava aquele pássaro novamente nas redondezas,
mas sem sucesso, o bicho sumiu. O Thor continuava a latir em direção ao vizinho, dando a impressão de que o pássaro tinha entrado ali no apartamento, naquele milésimo de segundo em que eu dei as costas e o perdi de vista, né? Fechei a porta da sacada, coloquei o Thor para dentro, fechei a cortina e aquela imagem do pássaro não saía da minha cabeça. O Thor continuou agitado, não latia mais, mas estava diferente, agitado, aparentemente com medo até. Quando meu marido acordou, eu relatei a ele todo o ocorrido. E ele tentou me convencer de que foi coisa da minha cabeça e que por eu ter acabado de acordar poderia ter sido um sonho e que o Thor ainda tinha se assustado com outra coisa, sei lá. Eu achei melhor concordar com ele e tentar deixar pra lá, mesmo tendo certeza do que eu tinha acabado de ver. No dia seguinte, por volta das 6:30 da tarde, como de costume, fui levar o Thor para passear ali próximo ao condomínio. E enquanto eu passava pelo portão, percebi que tinha uma movimentação anormal de pessoas na portaria. Era um grupo de mais ou menos umas 10 pessoas. E tinha um carro da Polícia Civil e alguns homens. Consegui ver meio de relance que 2 deles estavam com a camisa da Polícia Científica. Na volta do passeio, a portaria do condomínio estava mais tranquila. Aí eu me aproximei e perguntei ao senhor João, o porteiro do prédio. Perguntei para ele: o que aconteceu aí, senhor João? O que é toda essa gente aí? São policiais? E para minha surpresa ele respondeu que na tarde ou na noite anterior, ele não sabia ainda ao certo, o meu vizinho, um rapaz de 31 anos, perdeu a vida. E a suspeita que se tinha era que ele foi vítima de um mal súbito. Eu fiquei abismada e eu perguntava ao senhor João se era o meu vizinho do lado. E ele dizia que sim, e eu não conseguia acreditar. Era o mesmo vizinho que morava no apartamento onde aquele pássaro negro estava no dia anterior. Sobre esse rapaz, eu não o conhecia, pois ele era novo ali. Fazia algumas semanas apenas que tinha se mudado e nos vimos apenas algumas vezes no corredor. Eu não sei da história dele, soube apenas o primeiro nome. Fiquei me perguntando, teria ele sido visitado por esse pássaro no momento em que passou mal? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Ou no momento de sua morte? Ou foi apenas uma coincidência? Os policiais mais tarde bateram no meu apartamento. Fizeram algumas perguntas sobre a relação que tínhamos com o nosso vizinho, se conhecíamos ele e por aí vai. Se chegamos a notar alguma movimentação anormal no dia anterior, etc. Eu respondi a todas as perguntas. Me dispus a ajudar no que fosse preciso. Deixei meus dados, meus contatos. Observação. Um dos policiais disse que a suspeita era de morte decorrente de um mal súbito e que ele morava sozinho devido a não atender as ligações. Ele morava sozinho e por ele não atender as ligações, a namorada o encontrou sem vida na segunda-feira pela manhã. Os policiais nunca entraram em contato comigo, dando a entender que não se tratava de um crime e talvez a suspeita de mal súbito teria se concretizado. Ana, eu não quis saber mais sobre a vida dele. Eu poderia tentar procurar o nome, o sobrenome, pesquisar em redes sociais, buscar saber mais do ocorrido com os vizinhos, com o porteiro, até mesmo com o síndico. Penso que se eu tivesse ido ou se eu quisesse ir atrás de mais informações, eu conseguiria. Mas toda essa situação que aconteceu com o pássaro, de alguma forma me paralisou. Por algum motivo que até hoje eu não sei explicar, eu não quis saber sobre a vida desse rapaz. Acredito que o fato de ter visto aquele pássaro estranho, agindo de forma estranha, tenha me intrigado mais do que a precoce e trágica morte do rapaz.
Eu fiz diversas pesquisas na internet e não achei nada parecido com o que aconteceu comigo. Apenas aqueles sites de sonho astral que afirmam que pássaros pretos significa mau presságio, morte, coisas ruins rondando o local. Gostaria muito de saber a opinião dos ouvintes do canal e a sua opinião também, Ana. Será que a visita daquele pássaro tinha algo a ver com a morte do rapaz? Esse algo era de fato algo ruim com a alma dele? Vocês acreditam nessas teorias de presságios? Seria isso mesmo? Obrigada por ler até aqui. Sempre que tentei compartilhar isso com alguém, nunca ganhei credibilidade. Até hoje só o meu marido acredita no que eu vi. Um beijo pra você, muito obrigada. Assim, esse negócio dos pássaros pretos, né, que você leu, mau presságio e tal, geralmente é em sonho, quando você sonha com um pássaro preto e tal. Mas eu me lembrei de uma história que contavam em um local onde eu fazia estágio, que era um asilo. Era uma casa de repouso, né? É assim que fala, uma casa de repouso, onde tinha muitos idosos. E aí, o pessoal que trabalhava lá falava que toda vez que um pássaro preto, mas na verdade era um urubu, eu acho, né? Era o que o urubu sentava na torre da igreja, eu acho que tinha uma igreja lá, uma capela, não sei. Toda vez, se o urubu sentasse lá e ficasse lá, morria alguém dessa casa de repouso. E eles falavam, é batata, pode ver. E aí eu lembro que um dia tava lá e elas falavam, olha lá, tá vendo? Tem um urubu aí, alguém vai morrer. Eu falei, ai gente, será? Acho que foi, não sei se foi no dia seguinte ou que a gente tava passando por lá e realmente tava tendo uma movimentação ali para acho que eu corri até o velório ali mesmo. Aí falando, tá, é batata, eles falavam, vem ali. Mas é o que eu não sei, eu não entendo. Quem entende melhor do comportamento animal aí, era um urubu? Será que tá? Porque eu sei que o urubu fica assim com as asas abertas às vezes. E eu sei que passarinho, no geral, eles abrem a asa assim pra secar, às vezes, quando eles estão molhados. Ou talvez eles estivessem ainda com a asa aberta por estar escutando a latição o cachorro latindo. E talvez ele queria parecer maior. Sabe os bichos quando dá aquela enxada pra parecer que eles são maiores pra ameaça deles? Não sei. Se eu tô pensando assim, se pode acontecer. Por que eles abrem as asas? Não é pra se secar? Sei lá, eu sabia que... Mas urubu... Aí tá, beleza. Eu sei que o urubu também, quando o animal, sei lá, não tá morto ainda, mas tá pra morrer... Deixa eu olhar pra vocês. Não. Ele já fica em cima, não fica? Ele não fica rodeando? Só espera, às vezes não tá nem... Mas ele sente o cheiro? Porque tudo bem, se tem um animal que tá ferido, aí ele tá falando, tomara que morra pra eu comer. Não sei, ele tá ali esperando só a chance dele comer. Né? Sei lá, se alimentar ali. Mas se tiver ferido... Agora, se não tá ferido, se não tem nada, você só tá ali, será que o urubu pode sentir? Ornitomancia. É um tipo de leitura do voo dos pássaros, do canto dos pássaros. Existe isso, ornitomancia. Então, e aí será que o urubu, o corvo, não sei, em outros países, eles conseguem sentir, não sei se fisicamente, igual, né, gato, cachorro consegue enxergar melhor do que a gente? Será que também consegue algumas aves como essas sentir o cheiro da morte até, como a gente até falou nos relatos atrás aí? Será que eles têm essa habilidade? E ele tava ali, sei lá, não que ele tenha entrado no apartamento para fazer alguma coisa, ou talvez no momento que ela virou, ele deu, sabe quando dá um rasante e some? É possível em pouco tempo ele ter feito isso. Tava ali sentindo talvez a morte do rapaz, ou será que o rapaz já estava morto nesse momento? Porque eles não sabem precisar exatamente a hora, né? E aí o urubu tava lá só sentindo... Mas era um urubu? Ela não descreve como um urubu. Ela fala que era... Porque o urubu é grande também. Ela falou 1 metro de altura.
Eu não sei, mas não sei se o urubu tem bico preto. Não sei, nunca reparei no urubu, gente. Só... sei lá. Essa é uma explicação que pode ser... Mas que é um pouco intrigante. Acho que é bastante até intrigante. Ou não, aquele pássaro era algo espiritual. Que estava ali aguardando também. Eu não duvido disso também. Que seja algo assim. Um pássaro que não era aqui, ó. Segundo uma crença, os espíritos empurram o pássaro para perto do moribundo. Os espíritos, eles, tipo, falam, ó, esse daqui tá moribundo. Aí os espíritos falam pro pássaro ficar perto. É isso? Outros espíritos indicam pro pássaro quem está moribundo? Meu Deus, se eu rodear uns pássaros perto de mim, eu já vou ficar... Ai, gente. Então, alguém já passou por algo parecido? Diga e manda o relato pra gente. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.